Já parou para pensar como a forma como a gente se relaciona, como a gente gere nossas emoções, nossos sentimentos, como a gente age com base neles, como isso pode ser muito mais importante do que as habilidades técnicas que a gente vem acumulando ao longo do caminho? Por isso que é muito importante a gente sempre buscar evoluir com relação a como a gente lida com as nossas emoções e com as emoções das pessoas que estão ao nosso redor, para a gente conseguir explorar o nosso potencial e extrair o melhor dessas pessoas. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Um assunto que vem ganhando bastante espaço recentemente, junto com toda a busca por autodesenvolvimento, autoconhecimento que as pessoas estão tendo, mas que eu ainda vejo muitas pessoas negligenciando a sua importância. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar como que foi a minha busca por isso, como que está sendo o meu aprimoramento da minha inteligência emocional e quem sabe você pode usufruir um pouco de tudo isso aí para o seu aprimoramento também. Mas claro, antes da gente continuar, já se inscreve aqui no canal e já ativa as notificações. Toda semana temos vídeos aqui sobre empreendedorismo e tudo que se relaciona a isso com um único grande propósito que é crescimento mútuo, troca de experiência, troca de informação. Então vem comigo! Bom, eu sou a Thaís Albuquerque e da minha apresentação, a única coisa que importa hoje é você saber que durante todos esses anos, ao longo de todo o meu processo por busca de excelência profissional, de sucesso, uma das principais coisas que eu descobri é que o mais importante que eu preciso trabalhar em mim e que vai ser base para todas as outras coisas é o meu autoconhecimento, é o meu autodesenvolvimento. Uma das lições mais importantes que eu tirei de todo esse processo que eu venho passando ao longo dos últimos anos é que a minha vida pessoal não anda separado da minha vida profissional. Elas andam em paralelo e, na verdade, eu diria que até juntas. Se o meu pessoal não tá bem, o profissional dificilmente vai ficar. Eu posso até construir grandes coisas profissionalmente, mas a base de tudo isso vai estar muito fragilizada. E a satisfação que tudo isso vai me trazer, muito provavelmente não vai ser o suficiente. Então, justamente entendendo a importância de tudo isso, é que nesse último ano eu posso te falar que essa área, que o entendimento disso foi uma das áreas que mais recebeu investimento, tanto de tempo quanto de dinheiro na minha vida, e eu vou te falar o porquê. Bom, mas antes eu quero te trazer um dado, te explicar um pouco, te contextualizar sobre os estudos acerca da inteligência emocional. A inteligência emocional ela tem sido estudada de fato apenas no último século e ela foi popularizada apenas quando Daniel Goleman escreveu a sua obra Emotional Intelligence, que acabou difundindo esse assunto, popularizando esse assunto dentro da nossa sociedade. E isso foi apenas na década de 90. Então eu, mera mortal, né, que tô trazendo esse assunto aqui muito baseado nas minhas experiências, porque não sou nenhuma especialista nesse assunto, mas eu fico pensando, eu fico refletindo, se a gente começou a entender a importância disso apenas nessas últimas décadas, você imagina como que é para as antigas gerações lidar com tudo isso. As antigas gerações que antes tinham as suas habilidades técnicas quase que exclusivamente valorizadas dentro de uma posição profissional, dentro da sua carreira, e hoje precisam lidar com a busca a fundo por esse conhecimento, às vezes uma mudança interna radical, pensando no conflito geracional. Eu fico pensando nisso, porque hoje a gente sabe a importância disso e a gente já começa a construir a nossa vida profissional, né, baseado em tudo que a gente vê sobre isso, baseado em todas as experiências que a gente tem ao nosso redor, com uma clareza de que isso é importante. E aí agora você imagina o choque geracional dessas pessoas que se veem na obrigação de começar a entender melhor como isso funciona, para poder mudar até como elas agem consigo mesmas, para poder se adaptar com relação ao mercado de trabalho, com relação à geração que está vindo, para conseguir lidar com todo esse ambiente, para conseguir explorar o melhor potencial dessas pessoas, porque hoje a gente se vê num cenário que não adianta você querer reclamar que o seu colega de trabalho é assim, é assado, que é difícil lidar com a geração tal, é difícil lidar com uma geração passada, é difícil lidar com a geração que tá vindo. Não adianta reclamar. A gente precisa entender
como cada uma dessas pessoas, cada uma dessas gerações atuam, como que elas enxergam o ambiente de trabalho, o que elas querem para elas, o que elas querem para o futuro, e a gente precisa começar a entender qual é a melhor forma de lidar com isso. E eu entendo também que uma das grandes vantagens da gente entrar a fundo nessa busca pelo autodesenvolvimento é que a gente não faz só por nós, a gente faz pelos outros também. E que por mais que a gente saiba que o outro deveria fazer a parte dele, se a gente estiver fazendo a nossa, a gente sabe que a gente se garante. E aí a gente pode tentar ajudar o outro, mas é até certo momento. Dali em diante ele tem que fazer a parte dele. Se ele não fizer, você segue o seu caminho e a pessoa infelizmente acaba ficando para trás. Mas agora eu quero voltar no Goleman e te passar um dado que ele traz, que é de que 67% das habilidades requeridas, consideradas importantes dentro da liderança de um profissional, estão, na verdade, relacionadas às suas habilidades comportamentais, à sua inteligência emocional, ao que ele chama de coeficiente emocional, indo inclusive contra o que a gente acreditou por muitos anos, que o que importava era o seu nível de QI, seu nível de coeficiente de inteligência, a sua capacidade de raciocinar, de resolver problemas, de aprender rapidamente, de ser assertivo. Então, quando a gente pega esse dado e a gente traz para a realidade de hoje, a gente entende por que muitas pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas são demitidas por algum fator comportamental. Mas tá bom, né? Então, como que a gente consegue trazer isso de forma mais clara para nossa realidade? E aí eu quero até compartilhar uma coisa aqui com vocês, que é, hoje em dia, inteligência emocional tem sido até pré-requisito em alguns processos seletivos. E eu tenho certeza que, de repente, você aí que tá me assistindo, coloca que você é inteligente emocionalmente. Mas eu também tenho certeza que pode ser que muitos de vocês não saibam nem definir isso se alguém te perguntar o que é inteligência emocional. Então, uma forma que ficou fácil para mim foi de pensar que é a capacidade que a gente tem de refletir sobre isso que a gente está sentindo, para aí sim conseguir gerir esse sentimento e agir sobre ele, tanto com relação ao que a gente está sentindo, quanto com relação às emoções das pessoas que estão ao nosso redor também. E isso ficou muito mais claro para mim depois de 2 finais de semana atrás, que a minha empresa, uma das empresas que eu sou sócia, a Confraria do Agro, organizou um workshop sobre inteligência emocional com um psicólogo que já tem anos de atuação nessa área, que é o Francisco Bárbaro, e ele trouxe esse conceito de forma aplicada durante um dia inteiro, durante uma imersão, e ele trouxe o método dele, que ele mesmo tem desenvolvido com base em tudo que já existe. Ele desenvolveu um método que ele chama de 8ES, e ele falou bastante sobre isso com a gente. Eu não vou reproduzir aqui porque não é a intenção, não é o momento, eu também não sou capacitada para isso, mas basicamente ele reúne os aspectos que estão acerca de autoconhecimento, autogestão, sobre como a gente lida com os outros no aspecto social e sobre as experiências que a gente vem acumulando ao longo dos anos, para a gente conseguir entender por que a gente é assim, por que a gente age assim e entender o que a gente deveria, na verdade, mudar para não repetir mais os padrões que a gente vinha seguindo ao longo da vida, ou os padrões que a gente criou desde lá da nossa infância, para a gente conseguir explorar cada vez mais o nosso potencial e o potencial do ambiente que a gente está inserido, seja em relação à nossa vida pessoal, seja em relação ao nosso trabalho. E isso tudo fica muito interessante quando a gente olha para a questão de resolução de problemas, para a gente ser mais assertivo com relação a isso dentro da nossa vida. E inclusive para a gente ser mais eficiente e eficaz na forma como a gente lida com os desafios que a gente vem tendo ao longo da jornada. Ou seja, para a gente conseguir executar as tarefas com a qualidade que ela demanda, eficiência, e também da forma mais correta possível para a gente atingir o objetivo determinado, de forma eficaz. E quando a gente começa a ir em busca de tudo isso e a melhorar como ser humano com relação a isso, a ser mais inteligente emocionalmente, consequentemente a gente acaba inspirando todos aqueles que estão ao nosso redor também. E aí quando a gente pensa no quesito liderança, isso é muito bom para a nossa equipe e para o nosso negócio como um todo. A gente consegue alavancar a nossa equipe e alavancar consequentemente o negócio, o sucesso dele. Eu vi o Elon Musk uma vez dando uma entrevista falando sobre os critérios que ele considera dentro de uma contratação. Ele estava contando que ele faz questão de entrevistar as pessoas que estão concorrendo para os cargos de liderança dentro das companhias dele. Quando ele vai entrevistar essa pessoa, o que ele gosta de escutar são as histórias, principalmente histórias relacionadas a problemas que essas pessoas enfrentaram e como elas lidaram com esses problemas, como elas resolveram essas situações. E por que isso? Porque isso diz muito respeito com relação ao nosso autocontrole,
com relação à nossa adaptabilidade, com relação ao poder que a gente tem de influência sobre as outras pessoas, com a nossa positividade, com o nosso otimismo em meio a um caos e como a gente gerencia esses conflitos, esses desafios. Todos requisitos extremamente importantes para uma pessoa que vai assumir um cargo de gestão, porque não adianta ela ser a melhor pessoa na área que ela atua, com o melhor currículo, com as melhores experiências, se ela não tiver essas habilidades comportamentais para lidar com o time que ela vai gerenciar. Mas agora, já fechando, eu quero trazer tudo isso para um cenário para você que é dono de um negócio, que está começando um negócio e que futuramente vai ter a sua equipe, ou que já tem um negócio aí em andamento e precisa lidar seja com a sua equipe, seja com fornecedores, seja com qualquer pessoa que esteja relacionada dentro do seu âmbito de trabalho. A inteligência emocional ela é extremamente importante para você também, porque você precisa saber primeiro lidar com as suas emoções para poder lidar inclusive com as suas frustrações. Porque se você não souber manejar isso, a chance de você desistir no primeiro desafio é muito grande. E a gente não quer definitivamente que isso aconteça. Então a gente precisa saber escutar as pessoas que estão ao nosso redor, saber explorar as pessoas que estão ao nosso redor. A gente precisa identificar também quais são as nossas limitações. A gente precisa ter humildade para isso, para identificar quais são as nossas limitações, quais são os nossos pontos fracos e também quais são as limitações e os pontos fracos dos outros, para a gente também conseguir ter clareza sobre qual é o nosso ponto forte, sobre onde a gente atua melhor, assim como aquelas pessoas que a gente está contratando, para a gente conseguir explorar o potencial, o ponto forte delas também. Dessa forma, a gente consegue criar um ambiente muito mais promissor dentro do nosso modelo de negócio. Porque não adianta nada você ter uma baita ideia na sua mão, você ter um baita produto, um excelente modelo de negócio, se você não souber direcionar a sua energia na direção correta, se você não tiver clareza de onde você quer chegar, se você deixar o ego tomar conta de você, se você repetir os padrões que lhe foram passados por gerações. Quais são as chances de um negócio dar certo se você não estiver indo no caminho certo? Quais são as chances desse negócio prosperar? E qual que é a mensagem que eu quero deixar aqui? Os recursos, eles existem, o conhecimento tá aí. Buscar eles, aí já depende de você. E eu vou fechar com uma frase interessantíssima que eu escutei essa semana, que é: Deus pode fazer tudo por você, pela sua família, pelo seu negócio, menos a sua parte. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um assunto extremamente importante. Existem estudos de que a busca pelo autoconhecimento, pelo autodesenvolvimento, tem sido um dos assuntos mais procurados dentre cursos, dentre capacitações, inclusive aqui no meio digital. Comentem aqui o que vocês acharam, se vocês querem que eu traga mais conteúdo como esse. E não esqueçam de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal. Até a próxima!